boa tarde para vocês, sejam todos bem-vindos. Nós estamos abrindo essa janela dentro do tempo de cada um, dentro do espaço de cada um, para sair fora da materialidade, da fisicidade, para fazer uma viagem, uma jornada que, principalmente dentro desse mês de Câncer, é uma jornada, deveria ser uma jornada curativa, como todos os dias que iniciam na nossa vida, cada dia que começa também deveria ser uma jornada com possibilidade de curas, porque receber cura é ter dentro de si a possibilidade de limpar, de se purificar. E essa paraxá, que nós vamos estar falando sobre ela hoje, traz para nós essa possibilidade de fazer essa purificação, fazer essa limpeza, e nós vamos aprofundar dentro desses conceitos assim que a gente fizer a nossa meditação. Que a força da cura esteja presente através da nossa vontade, para todos aqueles que são necessitados. Amém. Desejo que todos sejam bem-vindos, quem acabou de entrar agora também. Nós hoje estamos aqui, então, com essa vela verde, representando a nossa vontade de trazer cura e manifestar cura aqui no nosso mundo, no nosso planeta, no nosso cotidiano, que essa força se expanda, não só entre aqueles que nós conhecemos, mas que ela esteja também se apresentando de forma global. O nosso mundo globalizado nos coloca próximos de pessoas que a gente hoje não conhece, mas quem sabe amanhã se tornam nossos melhores amigos. Desde o início da pandemia, nós tínhamos o nosso encontro semanal, presencial, um grupo muito coeso, um grupo muito próximo. Talvez naquele primeiro momento a gente imaginou, puxa, toda essa ligação vai acabar, talvez o nosso amor vai esfriar, talvez a nossa vontade de estar junto, de ter esse contato, vai ficar mais leve, talvez algumas pessoas vão se afastar, algumas pessoas talvez realmente não estão mais tão presentes, mas o nosso amor não diminuiu. Nós hoje temos oportunidade de ter conosco pessoas que a gente nem imaginava que estariam aqui. Muitas delas hoje fazem parte desse amor e desse vínculo que acabou nos unindo. Então, essa força da paz, do shalom, que é essa unicidade, acabou não só trazendo mais pessoas para este grupo, como também fortaleceu o nosso contato, porque talvez essas novas dificuldades que se apresentaram, entre elas dificuldades de enfrentar doenças físicas, e é sempre no momento do sofrimento que a gente coloca na balança e pensa o que é mais importante, o que é que vale mais para mim, aonde eu tenho que colocar o meu foco. Será que aquilo que eu achava que era o meu propósito, aquilo que era o mais importante, realmente é o mais importante? E aí a gente percebe que é na hora da dor, que é na hora do sofrimento, que muitas vezes a gente valoriza aquilo que parecia estar invisível. Então, se curar é entrar dentro desse raciocínio, dessa lógica, em que a gente valoriza o que realmente é o importante, o verdadeiro, que é a força da nossa vida,
Porque tudo aquilo que não nos alimenta de forma espiritual, muitas vezes traz para nós bloqueios, e aí só enfrentando a dor para liberar esses bloqueios. Nós estamos aqui semanalmente, por quê? Porque a gente quer se fortalecer, para que a gente não precise passar por esses bloqueios, para que a gente não precise passar pela dor, para que a gente possa nos limpar antes que qualquer doença se manifeste. A gente sabe que o potencial da doença pode estar dentro de cada um de nós desde o momento do nosso nascimento. Nós estamos nesse mês que traz essa bagagem tão relacionada a uma doença que parece uma sentença de vida ou morte, e muito se fala com relação a essa doença, porque a própria ciência já comprovou que após rupturas emocionais, muitas pessoas desenvolvem essa doença, e aí roboticamente a gente faz alguns decretos dentro da nossa cabeça, e é até uma das reflexões que, quando eu estava preparando aqui esse nosso encontro, eu escrevi que a gente tem que pensar: será que toda pessoa que é feliz está livre de ter uma doença séria, como é um câncer? E será que toda pessoa que passa por um sofrimento vai desenvolver essa doença? Por que é que pessoas passam por estas grandes perdas, por estes grandes desafios, por grandes perdas, e conseguem sair fortalecidas? E outras pessoas felizes também desenvolvem essa doença, ou muitas vezes aquela pessoa que não está tão feliz escuta uma conversa como essa e fala: puxa vida, então eu vou adoecer. Tudo dentro do estudo da Cabala é relativo, mas a gente começa a limpar um pouco as ideias quando a gente começa a fazer esse tipo de questionamento para nós mesmos, e entender que só através do questionamento e da reflexão que a gente consegue escutar essa voz interior que está dentro de nós, para que esse curador que está dentro de nós possa realmente purificar a sua realidade e aí sim trazer a cura. E a gente não precisa se entregar para esses decretos que normalmente as pessoas vão falando da boca para fora e a gente vai fazendo assim com a cabeça e aceitando, sem pensar, achando que essa é a verdade. Nós podemos criar novas verdades, por isso que nós estamos aqui. Porque nós queremos criar novas verdades e criar novas realidades. E o estudo da Cabala traz para nós essa possibilidade. A cada semana, entendendo a energia daquela semana, nós podemos absorver a melhor possibilidade para fazer disso uma ferramenta e trazer uma forma de transformar aquilo que a gente quer melhorar. Então, trazendo essa introdução, com esta introdução, trazendo então a força da cura, eu sei que algumas pessoas aqui estão com familiares que estão em situação séria de saúde, então nós invocamos o Arcanjo Rafael para que a sua presença possa, através dessa força, do raio verde, da cura,
se manifestar através da nossa visualização. Vamos dar o início do nosso encontro, já nessa frequência elevada. Então, que a força do amor possa nos unir cada vez mais. Chegamos à tão falada porção Rukat, que é uma das mais difíceis de serem entendidas quando nós levamos essa porção de forma literal para entender o que significa esse momento em que se usa as cinzas de uma vaca vermelha para purificar uma pessoa impura e, além disso, essa mesma cinza que purifica o impuro, ela traz impureza ao puro, que seria o sacerdote. Aonde existe essa vaca vermelha? Será que existe uma vaca vermelha? Eu nunca vi. Uma vaca que não tenha mancha e ela é perfeita. E para fazer essa cura, para fazer esse preceito, não é simplesmente uma vaca vermelha, mas tem que ser a perfeita vaca vermelha. Quem são os sábios para traduzir para nós que vaca vermelha é essa? Além disso, nessa porção, nós também temos alguns acontecimentos importantes, como a passagem de Aron, que era o sumo sacerdote, da profetisa Miriam, irmã de Aron e Moshe Rabbeinu, ela que trazia a água do poço para o povo que estava no deserto. A água vinha do poço de Miriam, e aí acontece aquela questão novamente das reclamações pela falta da água, e aí novamente Moisés vai conversar com o Criador, e o Criador diz a ele para falar com a pedra, mas naquele momento ele usa o cajado, que Deus diz a ele para levar o seu cajado, e ele fala com a pedra, e não só fala com a pedra, mas ele bate na pedra, e por ele ter batido na pedra, ele recebe o decreto de que ele não iria entrar na terra prometida também. Então são muitos acontecimentos, essas porções dentro desse mês de Tammuz, são porções que trazem histórias extremas para nós, histórias que têm desdobramentos profundos para conseguir abranger todas as mensagens. A gente, muitas vezes, eu penso, puxa vida, será que eu vou conseguir? Então, eu agradeço aqueles que estão aqui comigo, que coloquem na minha boca as palavras para eu conseguir trazer para vocês toda a potência que essa semana traz para nós. Porque essa potência, essa força, de forma sintética, é a força da imortalidade. E nós vamos lembrar mais um detalhe importante, que desde o primeiro dia do mês de Tammuz, naquele episódio dos espiões, quando nós lemos a porção de Shlach Lecha, que eles saem para fazer a visita na Terra Prometida, os 12 espiões ou os 12 líderes, aqueles grandes líderes de cada uma das tribos que foram até a Terra Prometida, eles saíram no primeiro dia de Tammuz. E eles vão voltar dali a 40 dias, quer dizer, durante este mês, eles estão lá fazendo a visita na Terra Prometida e vão voltar no dia 9 de Av para dizer que a Terra Prometida não era bem
que eles imaginavam que era. Eles vão dizer não para a Terra Prometida. Agora, nós sabemos que essas histórias não estão aqui por acaso. Não são folclore. Essas histórias estão dando alguns indicativos para nós. Então, vamos imaginar que durante esses próximos 40 dias, enquanto a gente estiver nesse mês de Tammuz, nós estamos tendo a oportunidade de alcançar uma terra prometida, mas depende do nosso livre-arbítrio, depende das nossas ações, depende daquilo que a gente manifesta dentro da nossa consciência, se nós vamos conseguir um dia entrar, no dia 9 de Av, num templo sagrado, numa terra prometida, numa dimensão elevada, ou se a gente vai continuar repetindo essa situação de continuar dizendo não e aí continuar adoecendo. Além disso, importante dizer que a partir desta porção já se passaram 38 anos no deserto. É como se a gente tivesse tido um pulo. Se naquela porção dos espiões a gente estaria no 2º ano, agora a gente já está quase já chegando na Terra Prometida realmente. Já passaram. É como se a gente estivesse quase no final da história. Por isso que agora os acontecimentos que a gente vai ter nas próximas porções são bem dinâmicos e profundos. Porque agora acho que é como se a gente estivesse quase chegando na reta final. Nós estamos ainda no deserto, mas a gente tem a possibilidade de mudar. E, além disso, entramos no mês de Tammuz. O que acontece no mês de Tammuz? Além de ter a Lua com a energia dela direcionada só para este mês, que traz um grande, tudo aquilo que é extremo tem um grande potencial de desequilíbrio. Além disso, o que acontece? Durante este mês e o próximo mês de Av, a Shekhinah, ela se retira. A Shekhinah, que é esse filtro de misericórdia, por assim dizer, ele deixa de existir. Porque foram 3 meses de muito julgamento que a mãe de Moisés, depois do seu nascimento, guardou antes de colocá-lo no Nilo, e foram os meses de Tammuz, de Av e Tevet, que é Câncer, Leão e Capricórnio, porque são meses de muito julgamento. Então, nós estamos enfrentando isso agora. Então, só fazendo um cenário de tudo que está sendo manifestado. Então, por que será que de uma cinza que é o que sobra, quando eu queimo alguma coisa, sobra cinza? Pode existir alguma coisa mais sem vida, sem luz, do que o resto de algo material no fogo? Uma cinza. E agora vem uma porção falando sobre uma cinza que traz o potencial de trazer a vida. Quer dizer que o morto, o sem vida, pode trazer o puro, que é a vida. Porque a iluminação e a força da vida vai existir no puro. Essa força, dessa iluminação, dessa luz, da purificação. Então, parece que são paradoxos. E aí a gente fala, gente, realmente, como é que eu vou entender? Se eu usar a minha mente, que está somente conectada com o meu pensamento de lógica física, parece algo que não tem nem pé nem cabeça, e eu não consigo ascender a grandeza do raciocínio dessa cinza.
a grandeza da expansão que esta cinza, que parece algo de que jamais vai derivar cura, ou vida, ou pureza. Vai parecer algo absurdo. E eu vou conseguir transmutar aquilo que é impuro em puro. Eu estou falando de uma vacina espiritual que faz com que eu olhe para esse veneno daquilo que eu já fiz errado, que me contaminou, que me deixou impuro, mas que através dessa consciência, quando eu estou aspergindo essa consciência, eu transformo em algo puro, que é o conceito da vacina. É eu pegar essa serpente, o veneno dessa serpente, e transformar ele em cura. Porque se esse veneno da serpente nem tivesse aparecido, como é que eu ia conseguir ser amanhã uma pessoa melhor do que eu fui hoje? Se eu fiquei fechada dentro da minha casa, eu não vou me contaminar com nada, eu não vou falar com ninguém, eu não vou me relacionar com ninguém, eu não vou falar palavra nenhuma, vou fazer silêncio agora. Agora vou ficar sei lá quanto tempo só no silêncio. É maravilhoso de vez em quando até fazer isso, mas não é com relação a isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a gente poder entender que através daquilo que é cinza, que parece morto e sem vida, que eu consigo mudar e transformar em algo que vai trazer a vida. Essa é aquele pecado pior de todos, que eu quero esconder, que eu quero queimar no fogo, eu vou fazer dele, usando essa sensibilidade que eu tenho a flor da pele com esse mês de Tammuz, e eu consigo sentir tudo isso, sem me fazer de vítima, sem me fazer de coitado, sem achar que o mundo está contra mim, entendendo que sou eu que vou curar o que quer que seja na minha vida, através da minha consciência. Ponto. Na correria da nossa vida, a gente nem para fazer esse tipo de pensamentos. Na correria da nossa vida, a gente aceita as coisas e a gente nem para analisar o quanto aquilo nos influencia, como esse decreto dessa vaca. Quantos decretos a gente recebe e simplesmente a gente deixa passar. Mas a nossa vida não é um decreto que a gente tem que aceitar. A nossa vida é uma dádiva. Esse milagre da nossa vida, que a nossa alma recebe, essa possibilidade de estar aqui agora, cada um de nós dentro de uma possibilidade, de uma missão. Isso não é um decreto. Eu não vim aqui para sofrer. Eu não vim aqui para ser punido de absolutamente nada. Eu quero sair fora disso. Agora, se realmente eu quero sair fora disso, o quanto é que eu estou trabalhando dentro dessas impurezas? Quanto é que eu estou me auto-vacinando, auto-transformando? Porque essa vacina não é alguém lá fora que vai vir aplicar em mim. Essa vacina, ela vem de uma dimensão interna
Quando eu falei nessa criação da matéria, quando a gente pensou nesse átomo, que sou eu, essa carruagem divina faz parte de cada uma das células, de cada um dos átomos que fazem o meu corpo físico existir. Agora, eu posso ser esse ser divino, eu posso ser. Vamos pensar que Aaron se despediu de nós. Miriam se despediu de nós. Moshe Rabbeinu, por conta de ter batido na pedra, ele estava dentro dessa dor de um luto. Primeiro ele e Aaron dentro da dor do luto da irmã, da profeta Miriam, quando o povo veio reclamar pela falta da água, que era melhor ter morrido antes, depois de tudo que eles passaram. E aí, o Criador, lá atrás, em Shlach Lecha, falou para Moisés: você quer que eu destrua tudo? Eu vou destruir tudo e nós vamos iniciar uma nova geração com você. E Moisés disse: não, eu não quero. Você não vai fazer isso. O que ele queria dizer de novo? Porque aqui agora está me vindo. Por quê? Para mostrar. Ele não estava esperando que nós fôssemos perfeitos. Ele já sabia que a gente ia cair várias vezes. Mas ele ainda assim acreditou. Ele continuou. Foram 40 anos no deserto. Esse é o líder. O líder canceriano, ele tem uma sensibilidade que nenhum outro tem. Ele é um grande líder. Um grande potencial. A gente tem que entender que quando a gente está analisando astrologicamente uma energia ou uma pessoa, para que serve? Para dar um decreto? Você é canceriano, tua vida vai ser de desequilíbrio e sofrimento? Não! Cada vez que a gente tem uma informação, a gente está entendendo que é uma forma da gente se aproximar do tikkun que a gente tem que fazer, da correção que a gente tem que fazer. E segundo, que a gente tem dons que vão nos auxiliar a fazer essa correção, mesmo que muitas vezes a gente não realize. Então aqui é um processo de autoconhecimento que me dá uma condição onde eu vou colocar a minha força, onde eu vou ir em frente. Então, esse mês, que parece ser um mês desesperador, porque parece, eu vou dizer para vocês, eu sou pisciana, nossa, é desesperador sentir tanta dor. Mas ainda o câncer consegue ir pontualmente naquele lugar. Aquele lugar que vai ser a raiz daquela doença que vai crescer. Então, aqui nós estamos tendo várias mensagens para dizer como a gente pode aplicar essa autovacina em nós mesmos, para que a gente tenha o potencial de encontrar a cura antes mesmo que a doença se manifeste. Como essa Merkabah. Nós somos feitos dessa Merkabah. Nós podemos entender que, através dos nossos erros, a gente consegue encontrar a cura. Quem aqui não errou? Talvez quem mais errou tem mais possibilidade de se curar. Quem mais se segurou tem que entender que vai ter que se superar ainda mais. Por isso que nós estamos aqui. Porque através do estudo da espiritualidade, através do estudo da Cabala, eu consigo sair fora do robótico, limpar o robótico, transformar o robótico, aprofundar na minha verdade, que eu já não lembro,
fato é que a gente não lembra. A morte entrou nesse nosso sistema com o pecado original, porque ela, para mim, é a possibilidade de um recomeço novo. A morte é sinônimo de esquecimento. Se eu lembrasse todas as atrocidades que eu já fiz na minha vida, todas as vidas, talvez eu não me aguentasse. O sistema funciona de uma forma tão misericordiosa que até por este lado ele dá a condição da gente, quando não está preparado, esquecer. E conforme a gente vai se preparando, a gente vai relembrando, de maneira que a gente possa conter essas memórias e, através de trabalhar essas memórias, cada vez ter um entendimento maior, eu digo para vocês que eu tive muitas memórias de vidas passadas, com pessoas que estão do meu lado, e elas foram transformadoras. Ao fazer esse processo de retorno, não só ter misericórdia com aqueles que estão em volta de nós, mas é um grau de compreensão que traz uma paz, mesmo num momento em que aquela pessoa te prejudica, te causa dor, te causa tristeza. E ao invés de você ter uma mágoa, a mágoa que vai se transformar nesse sentimento de rancor, esse sentimento que vira um veneno, você cai num entendimento tão equilibrado e tranquilo, que não só você se cura, mas você vê a impureza talvez que esteja no outro, mas você abraça com tanto amor que você acaba se contaminando, mas mesmo se contaminando, os dois conseguem juntos se levantar. Por isso, esse relembrar, que seja o relembrar, a gente fala que a sabedoria da Cabala é uma sabedoria que já nasce dentro de nós. O nosso processo é cabalar, receber o quê? Receber de volta um conhecimento da nossa alma que ficou esquecido. Vida após vida, jornada após jornada, dia após dia. E quanto mais a gente conseguir relembrar, mais luz nós vamos conseguir receber, porque nós vamos estar criando cada vez menos bloqueios, menos dor. E a nossa jornada vai ficando mais leve, mais leve. Aquela fala de Saint-Germain, estar no mundo físico, fora do mundo físico. Estar aqui nessa realidade, enxergando essa realidade, mas conseguindo ver as coisas de cima. Escutando essas histórias, entendendo que Moshe Rabbeinu não pôde entrar na Terra Prometida, não por um decreto, porque ele bateu na pedra, mas porque a luz que ele trouxe era tão grande, ele era o sol, que se ele entrasse junto com o povo hebreu,
o povo hebreu não ia ter luz, né? Não ia poder manifestar nada próximo deles. Eles precisavam ter a condição de manifestar por eles mesmos, para ter um mérito, porque o mérito de Moisés era tremendo. O que nós estamos aqui, através de cada uma dessas histórias, tentando chegar cada vez um pouquinho mais próximo de receber um pouquinho desse mérito, mas de forma prática, de forma física, usando essa cinza que pode parecer a morte, pode parecer um veneno, mas é essa vacina espiritual que traz para nós a vida e a cura. Não vamos nos deixar levar por decretos feitos por terceiros, porque o potencial que cada um tem é infinito para curar a si próprio e a curar esse nosso planeta. Para transformar em Kadosh, santificar todos os nossos momentos. Mas para que a gente possa enxergar, nós vamos ter que abraçar os nossos pecados e transformar esses nossos pecados em ações sagradas por terem nos vacinado, nos transformado para que a gente não caia mais. Nós vamos continuar caindo. Nós não somos perfeitos. A gente nem deve se achar perfeito. Isso já é parte da brincadeira. Mas enquanto a gente acreditar que nós estamos aqui para se aperfeiçoar, o processo vai continuar. Nós vimos isso na semana passada. A gente quer procurar estabilidade, mas a estabilidade não traz cura para nós. A cura vem através do nosso movimento. Obrigada pela presença de todos vocês e vamos então usar dessa cinza, que é esse veneno, para transformar a nossa vida numa vida de cura, de saúde e prosperidade. Que assim seja. Amém. Obrigada. Shalom.